de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Havia um filósofo que dizia que se podia aprender tudo aquilo que é preciso aprender olhando com atenção para a natureza. Que giro. Paulo Condessa era um marketeer, publicitário, consultor de comunicação e professor de sucesso, até que decidiu mudar de vida, tirou a gravata, virou malabarista de palavras. Nascia assim um outro Paulo Condessa, na sua terceira vida, como maestro das letras, condutor de palavras do coração até à boca. No meio disto tudo, foi garçom e nadador federado, trolha e ourives, vendeu enciclopédias, apanhou alfarroba e aprendeu a tocar taças tibetanas. Hoje é autor, poeta, dizer, faz stand-up poetry, organiza festivais de poesia e maratonas de leitura. Tornou-se conhecido por transformar a poesia num espetáculo vivo e acessível, usando a voz, o corpo e a musicalidade para conectar o público com os textos, criando experiências lúdicas e sensoriais através de oficinas, leituras encenadas e projetos que promovem literatura de forma original e envolvente, seja em escolas, tascas, bibliotecas, fábricas ou prisões. Há 5 anos estive aqui a falar de poesia com Anjos, José Anjos, a quem perguntei para que serve a poesia, porquê é que é tão importante? Se me quer iniciar neste mundo maravilhoso, por quem é que devo começar e por onde seguir? E como assistir a uma sessão de leitura de poemas já agora? Questões que hoje lhe vou repassar. Hoje, neste mundo em guerras egoístas e conflitos de interesse, falamos da necessidade e ainda mais da urgência da poesia. Vamos conhecer melhor o homem que acredita que se pode mudar o mundo com poesia. Olá, Paulo, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, obrigado. É um grande prazer estar a falar contigo. Ficaste aqui no intervalo de... Espera lá, sou eu? Não, é porque... Disse muitas mentiras. A maneira como tu disseste isso foi muito engraçada e não estava à espera. Para já, da pesquisa que tu fizeste, não é? Não sabendo praticamente nada sobre mim, fazeres essa pesquisa, acho que isso é espetacular. Não estou habituado a estar nesse papel e acho engraçado. É engraçado tu teres nascido em 1961, que é o tal ano que a gente se... Vira-se ao contrário. Vira-se ao contrário e é a mesma coisa. Exato. E deve haver um nome para isso, uma palavra qualquer, não é Capicua, mas é... Sim, não sei como é que se diz, sim. Quando a gente vê de cima para baixo, sim, é a mesma sim, 1961. sim. É tão curioso isso. Pronto, és um bocadinho mais novo que eu. Estás muito ligado ao Algarve. No livro, em casa tinhas muitos livros, tinhas esta exposição, e eu lembro-me que as pessoas perguntam-te sempre, como é que começou a poesia? Vem desde pequeno? Tu dizes, não, quer dizer, em casa havia estas coisas do Herberto Helder, tu nem sabias que era o Herberto, nem o Helder. Exatamente. E pensavas, o que é que este homem faz com as palavras? O que é isto? Sim, eu achava aquilo esquisitíssimo. Eu olhava para aquilo, eu lembro da primeira vez, exatamente a primeira vez que eu olhei para aquilo, eu abria a página e dizia assim, mas o que é isto? Mas pode-se fazer isto? Tipo... Como se houvesse uma regra, que houvesse uma regra e ele estava a todas as regras, tipo, isto é tudo inventado, mas isto pode-se fazer, mas os livros não têm que ser uma coisa tipo que faz sentido e que não sei o que mais. E é curioso porque foi dos meus primeiros impactos com a poesia, foi esse, que foi tipo, isto é uma maluquice, isto não faz sentido nenhum. Mal sabias tu? Mal sabia eu. Daqui a uns anos? Daqui a uns anos Valentes iria adorar aquilo. Se bem que eu em pequenino eu lembro-me de ter escrito uns textos assim a rimar, uns poemas assim a rimar, que as pessoas falavam e eu encadernei tudo e durante muitos anos eu tive aquilo, mas há pouco tempo fui à procura e já não encontrei. Alguma mudança, alguma coisa? Quando mudaste há 11 anos? Foi, talvez, eu já mudei de casa umas 6 ou 7 vezes, portanto, e houve um período que eu mudei 6 vezes em 2 anos, portanto, aquilo, as raízes. Aí aconteceu muita coisa, não é? Mas a grande mudança foi em 2014, foste para o campo. Sim, o que é ir para o campo? É ir para o interior, para longe da costa? Sim. Longe da cidade? A minha mulher herdou uma quinta que estava mais ou menos abandonada. Estamos a falar que é Ribatejo, para o centro? Sim, Ribatejo. Ok. E nós, quer dizer, ela foi para lá, também mudou de vida, ela tirou arquitetura, depois que não quis fazer aquilo, mudou de vida, e entretanto eu conhecia, comecei a ir para lá, mas estava a fazer piscinas entre Carcavelos de Parede, que era onde eu morava, e a casa dela, e depois decidi, não, vou viver para aqui. Decidimos, venho viver contigo e ficamos aqui. E assim foi. E a ideia, aquilo é uma quinta que fica no final de uma aldeia
E é uma quinta grande ainda, que só tinha a casa, digamos, principal preservada, o resto são ruínas. Sim. E nós nos últimos 10 anos temos vindo aos pouquinhos a recuperar o que conseguimos. Todos os verões fazíamos obras, o pessoal ia de férias e nós íamos fazer obras. Olha, a lavoura também, a quinta tem um pomar ou tem alguma coisa? Sim, tem. Cultivam alguma coisa? Tem mais que um pomar e nós tentamos alguma coisa. Agora, desde que nasceu o pequenote, que... Pois desde há 2 anos que este pai muda tudo outra vez, não muda? Agora uma já passaste por várias mudanças de vida. Já mudei de vida muitas vezes. E agora mudei mesmo porque o facto de nós queremos dar um certo tipo de educação também implica muita disponibilidade e isso também implicou mudar muito, mesmo em nível de trabalho e tudo. Houve muitas coisas que mudaram. Mas é uma vida de campo, realmente. Estou sempre sujo, estou sempre cansado. Estou sempre... É engraçado porque eu tenho muitos convidados aqui, Paulo, que me falam da necessidade disso e que todo o nosso Ocidente perdeu essa ligação com o campo e faz muita falta. Sim, eu acho que faz muita falta. Havia um filósofo, não sei se era um poeta, se era um filósofo, que dizia que se podia aprender tudo aquilo que é preciso aprender olhando com atenção para a natureza. Sim. Tipo, para as folhas das árvores, ou seja, que aquela contemplação fazia-nos entrar numa ressonância qualquer com alguma energia primordial e que isso nos ia sintonizar a nós. Exatamente. E é uma ideia muito interessante, porque eu noto claramente, por exemplo, se eu estou em casa há muito tempo e estou a desatinar com algum assunto ou o que for, eu saio para a rua, para aquele campo, e 2 segundos depois eu estou logo a sentir a descompressão. Sabes como quando tu estás assim numa casa a ouvir ar-condicionado e não notas que estás a ouvir ar-condicionado, de repente alguém desliga e tu, o que é isto? É isso que eu sinto lá quando eu saio fora de casa, percebes? Mas quando tu és surfista, também não sentias isso? Ou se calhar menos, porque no meio onde tu estás não estás tão perto do mar como isso. Quer dizer, já não faço surf há uns anos, desde que fui para o campo, então há 10 anitos, largaste um bocadinho. Mas mesmo nos outros anos antes também, eu fui viver para Carcavelos para fazer mais surf e desde que fui viver para lá comecei a fazer menos, porque aquilo estava ali tão ao lado. Sentia isso e era muito importante e bom, e uma das coisas que me faz mais falta é ter o mar ali ao pé, mas tenho o mar a 1 hora de distância, é um bocado chato, mas digamos... Há quem precise disso, isso eu percebo. Tu, entretanto, a natação também tu eras nadador federado e polo aquático também é extraordinário. Sim, polo aquático é assim um bocado mais fora da caixa. Sim. Tu começaste quando passaste por engano no técnico, é isso? Quer dizer, não. Eu não cheguei a estar no técnico, eu fui para o técnico porque no técnico havia possibilidade de criar uma equipa de polo aquático, porque eles tinham lá uma piscina. Associação de estudantes Sim, uma piscina com muito poucas qualidades, mas tinha uma piscina. E eu, juntamente com um outro amigo, que era o Luís Borga, criámos essa primeira equipa quando praticamente não havia polo aquático em Portugal. Havia 2 equipas ou 3. E depois, a seguir, mais tarde, vinha formar outra. Portanto, isso tinha a ver com o facto de fazer natação e estar muito à vontade dentro da água e de gostar da ideia de jogar. Sim, que giro. Vieste a formar outra mais tarde e já estavas na Seagram e já eras marketeer e account e essas coisas. Exatamente. Há também já te perguntaram sobre isto, há também uma pós-graduação que tu fizeste, portanto, depois licenciaste já no curso certo em Comunicação Social e em Ciências da Comunicação, na Nova. Há também uma pós-graduação que tu frequentaste sobre as religiões. Sim. Qual é a tua relação com o divino, com a espiritualidade, com a alma? Já que tu és muito poeta e lidas muito com poesia. Para tu teres, eu vou-te contar um episódio que acho que nunca contei, é raríssimo. Quando eu tinha pai 14, 15 anos, estava no Dona Leonor, o padre António Vieira tinha-se tornado... Já era para aí o teu 3º ou 4º liceu, depois do seu francês e depois do... Exatamente. Era misto? E aí havia penso que era o Leitão de Barros, queria fazer um filme em que aparecia um padre e eu precisava de figurantes e pegou no pessoal... Que eram amigos da filha, não sei o que mais, que estavam lá no Liceu de Dona Leonor e filmámos essa cena. E eu fiz de padre, não é? Mas com 14 ou 15 anos. E a verdade é que toda a gente pensava que eu era mesmo padre. Ou seja, aquilo foi tão convicto. E eu lembro-me de ter... sou do signo Peixes, que normalmente tem sempre esta questão de espiritualidade muito presente, ou por um lado ou pelo lado contrário. Portanto, és de fevereiro, portanto é isso? É a altura? Exato. Sim. E eu sempre tive essa relação com o além, com o divino, sempre achei esta vida na Terra assim um bocadinho esquisita. Nunca percebia bem porque é que a gente tinha 2 braços e 2 pernas, mas que forma é esta que foram arranjar? Porque é que esta forma não é... Tu?
e sempre tive essas questões, essas crises existenciais. Mas já antes mais pequenito, já ias à casa do amigo teu, tinhas 8, 9 anos, que rezavam em casa dele e tu Exatamente. Não é? Tinhas essa curiosidade. Mas que é que tu sabes essas coisas? Ouvi-te uma vez contar isso, achei muita piada. Quem é que 8 ou 9 anos pede a um amigo, olha, leva-me a tua casa para aprender umas orações, porque as pedras da minha casa é verdade. não se pratica. Em minha casa isso não se usava e eu fui aprender e fiquei. Mas depois naquele período, todo o período da adolescência, à parte de uns amigos que ligavam mais a isso, e uns amigos e umas amigas que eu quis perceber o que é que era Deus, até começar a perceber que Deus era amor e começar a querer ligar-me àquilo, mas sempre de uma forma assim meio cá, meio lá. E depois só quando, muito mais tarde, já em 1990 e tal, descobri umas outras coisas mais alternativas que tinham a ver com espiritualidade, que eram através da radiestesia, que é um pêndulo que se usa. Comecei a investigar mais um bocado sobre isso e aí comecei a interessar-me, mas percebi que era tudo muito intelectual na cabeça. Então depois fui começar a fazer alguma pesquisa de desenvolvimento emocional. Sim, daí foste dedicar-te à inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Para conseguir pôr aquele motor no chão, aquilo, não é? Porque senão aquilo ficava tudo muito na cabeça e não se resolvia nada, ou seja, a vida continuava confusa. Passaste também pelo jornalismo, pela revista X, da nossa querida amiga Laurinda Alves. É verdade. O Público, o Marketing e Publicidade, uma série de revistas. Depois foste marketeer, então, estiveste na Seagram, na Sony. Esta história da bebida na macieira, isto era por causa da Seagram ser a macieira e a raposeira e essas coisas? A Seagram era a macieira, a raposeira, o passaporte, Sandman e não sei o quê. Os Chivas, aquilo tinha Sim, tudo, sim. era tipo a maior desse tempo. E eu entrei para lá, tenrinho, que eu não bebia uma gota. Portanto, e aquilo era um tempo em que o Mas pessoal... para trabalhar nada não precisa. Não, mas no pessoal... pensas tu... Então... Porque depois o clima de ambiente fora ok. da cena Do era... trabalho, Pá, toda a gente vai para os copos, Sim. toda a gente não sei o quê, toda a gente não sei o que mais. E eu chegava aos jantares, aos almoços com o pessoal, que era todos os dias, porque eu almoçava lá, não é? E se eu não bebia, olhavam-me todos Isto de era lado, aqui? olha... Era Porto? Não, era aqui, Era aqui havia também uma parte no Porto e em Lamego, mas era aqui ali no Poço do Bispo. E havia uma parte na Rua Ivens e outra no Poço do Bispo. E eu ia para lá, começavam a olhar para mim, olha a sua menina e tal. Pá, então eu comecei a beber um bocado, só que se eu bebia, ao fim de um bocado, já não percebia nada do que eles estavam a dizer, porque eu... Desde pequeno que eu não aguento nada de copos. Eu bebo um copo e começo logo a ficar... Sim. E então comecei a beber, um bocado, né, para me aguentar. Ao princípio aquilo foi muito dramático. Peer pressure. Engordei 10 quilos em 6 meses, para teres uma ideia. Um homem que era atleta e federado, tinha sido federado em vários desportos. Mas depois, lá me aguentei, ainda estive lá 2 anos ou 3, lá me aguentei. Quando passaste para a Sony depois, onde era responsável também do Exato. marketing, aí tornaste workaholic e houve volta e disseste, não, isto não pode ser mais, até fazias cestas lá no teu escritório. Eu adorava estar lá. Dormiam no escritório? Não, eu dormia cestas no escritório porque acho que eu e o administrador, que era japonês, acho que éramos os únicos a fazer isso. Eu dormia, porque às tantas eu não aguentava, percebes? Chegava a hora do almoço, deitava-me no chão e ficava ali 20 minutos ou o que fosse. Mas eu sei que o administrador também fazia isso, porque ele tinha uma cadeira muito grande com as costas. A entrada do escritório era transparente, podia-se ver tudo lá para dentro. Só que ele virava a cadeira ao contrário e não se sabia o que é que ele estava a fazer do lado de lá da cadeira. E depois corria na rádio Alcativa aquilo que dormia às cestas. A tua passagem pela tropa foi também assim uma coisa fugaz. Foi aqui que tiveste um acidente que foste operado ao joelho, não sei o quê, ou não? Sim, sim, foi na tropa. O que é a bomboca da tropa? É o quê? A bomboca é porque aqui eles tinham aquela bomboca, não é? Que é o capacete. O capacete, sim. Nós chamávamos aquilo de bomboca. E eu tenho estes óculos, como tu vês, sempre usei óculos assim muito, digamos, frágeis. E quando eu punha a bomboca, aquilo estragava-me os óculos todos. E eu disse, não pode ser, então mandei vir uns óculos. Eles mandaram-me óculos, então eu fui para a loja lá para eles me porem os óculos. Então os gajos dão-me uns óculos, tipo uma armação de veado, e quando eu entro, o meu pelotão estava alinhado na parada, e quando eles me veem ao longe a chegar, começam-se logo todos a rir. E às tantas eu, que tenho de vez em quando estes rasgos, quando chego ao pé do pelotão, nós, para entrar... temos que pedir licença ao Ferriel, ou quem for. Ao quem for. Ao capitão. Capitão. Neste caso acho que era capitão. Meu capitão dá licença e ele diz, sim, e eu, quantos passos? E ele começou-se a rir e disse, 3 de bebê. Passaste para a publicidade então, também, uma série de anos, onde trabalhaste o Pedro Bidarra, que já cá apareceu também, na TBWA. Até que em 95 decidiste largar, isto faz agora 30 anos, decidiste largar tudo, esta vida consumista, e começaste uma nova vida como escritor, como poeta, professor, como performer, pronto, consultoria ainda foste, criaste isto, em 98, isto da performance criativa.
Foi aqui que nasceu este copo, este primeiro duo que fizeste com o Nuno Moura, é um poeta também. Sim, o Nuno, eu já conhecia a o Nuno. poesia dita, deve-se dizer poesia, dizer uma poesia, não é? E não ler. Exato. Sim, quer dizer, agora há muitos precisismos, mas isto começou com uma brincadeira. O Nuno, que tinha sido meu colega na natação e no polo aquático, que o Nuno é que era o verdadeiro polo, ele era da Seleção Nacional e tudo, portanto, era um tipo mesmo bom. E ele tinha... voltei-o a encontrar, porque depois da natação de polo aquático perdemos, e depois em 98 voltámos a encontrar. Foi giro, porque foi à saída de um filme do Dreyer chamado A Palavra. E é um filme potentíssimo, aliás, em termos espirituais aquilo também é uma coisa que bate bastante. E então eu soube que ele estava a criar uma editora, e ele disse, mas não queres fazer umas cenas e tal aí? Editora era de livros? De livros. Ok. Ele tinha recebido uma herança, não é? Tinha recebido uma herança que era uma casa para viver. E em vez de ter uma casa para viver, estourou o dinheiro a fazer uma editora. E ele desafiou-me, depois, no meio dessas coisas de escrever e de não escrever, não sei o que mais, ele disse, olha, vou lançar aqui este livro e tal, vamos lá, queres vir comigo e tal? Nós não percebíamos nada de dizer, nem de ler, nem de nada. Fomos lá os dois, com um terceiro amigo, que era o Nuno Granja, que sabia um bocadinho disso, não é? Era do teatro, tinha assim umas noções. Fomos os três, fizemos aquilo, eu achei que piada aquilo, claro, era só amigos, portanto bateram palmas e tal. Mas eu lembro-me da sensação de ser bom de fazer aquilo no palco. Entretanto, o Nuno, o outro, não é Nuno, é Miguel Granja, sai acho que é para a Alemanha, e ficamos só os dois. Nesse primeiro lançamento, digamos assim, os três atuavam? Eram os três ao mesmo tempo. Não era isto que nós fazemos agora, era uma coisa mais embrionária. Assim. E eu e o Nuno decidimos, começámos a pensar, olha, vamos fazer, então, mas vamos fazer, como é que vamos fazer? E depois, quem é que é ler bem, mas quem é que manda no que é isso do ler bem, não é? O que é ler bem? Se não há ninguém que manda, não há nenhum ditador, vamos nós descobrir o que é que nós gostamos. Então fizemos muitas experiências, e depois a partir de uma certa altura começámos a seguir uma linha, e essa linha incidia muito na questão do dizer em conjunto, que eu estava longe de imaginar que isso depois ia dar muitas outras pesquisas para a frente. Mas depois, e da importância que isso tem. Vocês fizeram centenas de apresentações no país todo? Centenas. Como vocês se promoviam? Era tudo boca a boca. Ok. Tudo boca a boca. Propunham-se em fábrica? Aí não. Ainda não. Não, boca a boca, quer dizer, nós basicamente aceitávamos convites. Nós não... Bibliotecas, câmaras, escolas, bares. Sim, escolas fizemos muitos bares também. Nos bares é um sítio péssimo, porque o pessoal quer conversar e ver copos, né? Mas em alguns sítios havia algumas condições. Havia um que era a nossa tropa, que era o Café das Imagens ali no Castelo. E depois começámos a fazer aquilo, e depois começámos a gostar daquilo, e depois fizemos coisas desde tascas no Alentejo, ao CCB, ao Rivoli. Exatamente. Quer dizer, fomos a todos os lugares e... São Luís, Campo Alegre. E tivemos assim alguns fiascos, embora muito poucos. De não ver pessoas, ou ver pouca gente? De não ver pessoas, ou de nós não nos prepararmos o suficiente, que foi raro, mas aconteceu, e não estarmos com a atenção suficiente. Repara, nós estamos ali em frente a um público. Quando tu estás em frente a um público, o principal é o público. Sim. Ou melhor, não é o público. O principal são as pessoas e a energia que aquilo gera. Eu disse muito aos atores, se eles sentem essa energia, eles dizem todos os dias. E todos os dias muda. Exatamente. E todos os dias muda. Imenso. Imenso. As pessoas pensam que é só o ator, que o Fran está bem disposto ou mal. Não, eles dizem que o público é essencial. Em relação à representação, quarta parede, a performance ainda vai um pouco mais longe nisso, porque na performance tu não te vais representar, ou seja, reapresentar. Aquilo é sempre novo de cada vez, embora tu, é como os improvisadores, tens ali uns pontos de referência, uns guiões, uns tópicos, claro. E nós ensaiamos bastante para poder estar livre. Quer dizer, eu gostava de ensaiar bastante, eu nunca queria ensaiar. Tu já uma vez disseste isso, mas não é improvisar, está tudo bem, mas tu gostas de ir com a coisa mais preparada, e depois inventam se for preciso, mas ir com a coisa preparada para ti é essencial. Claro. Não é isso, é porque se tu tiveres aquilo muito seguro, tu consegues-te largar com muito mais tranquilidade. Não, tens de estar sempre agarrado aqui. Senão ficas inseguro e aquilo não se nota tanto. E portanto isso nota-se bastante. E nós, nos sítios em que não tomámos isso em devida consideração, que foram aí 2 ou 3 vezes, junto isso com as condições serem muito más. Sim. Pode acontecer.
Mas pronto, o importante são realmente as pessoas e a ligação que a gente consegue naquele momento. Muito bem, Paulo, estamos aqui a falar desta maravilha que é a poesia, como tu descobriste. É claro que eu tenho que perguntar isto. Tu tens o teu lado pedagogo, não é? Veio ao de cima o teu lado pedagogo, quando depois também começaste a escrever livros. Estou a pensar nestes primeiros do Bizarro Dizário, da Condessa de Berna, o Biz-Diz. A partir de 2000, por exemplo, estes teus as aprendizagens que tu sistematizaste e estes workshops que fizeste de leitura criativa e mais tarde escrita criativa, orquestra de palavras, esta escrita sensorial, isto é o quê? Escrita sensorial? Epá, tu estás muito bem documentado. Então, mas isso agora tu tens um site maravilhoso na net, até aí fala... Agora é que eu estou a ver o nível. Já tinha ouvido falar no grande João Paulo Sacadura. Epá, eu inventei muitos nomes, não é? Porque a minha cena é um bocado ligar o hemisfério direito ao hemisfério esquerdo. Simplificando, porque nem todos os cientistas falam desta maneira, mas simplificando, ou seja, a área que abre e a área que fecha, não é? E quando eu digo sensorial, é tu poderes escrever a partir das sensações. E tu podes fazer isso ativando muito o hemisfério direito e depois como que deixando-te ir, embora tudo o que é escrita e leitura se passa no hemisfério esquerdo, não é? Porque é cognição e razão, mas tu tens que ligar as pontes. Portanto, a escrita pode ser uma coisa muito difícil de uma pessoa se deixar ir, precisamente por causa disso, porque é toda racional e é preciso o hemisfério esquerdo, mas por outro lado, quando tu consegues a ligação ao hemisfério direito, aquilo é super potente porque estás a potenciar o cérebro inteiro. Soltas-te mais. E o ideal é isso, é estarem ligados, não é? Senão há um desequilíbrio. Se só escreves com a razão ou se só escreves com a emoção, também pode ser desequilibrante. Exatamente. É importante haver esse equilíbrio. É importante, e se tu vês os grandes cantores, não é? Que eles fazem, como é que eles conseguem digamos, transparecer emoções e mesmo assim segurar as notas todas nos sítios certos. É o difícil, né? Eles têm que se largar por um lado, mas segurar-se por outro. Isso só dá com a ligação dos dois hemisférios. Isso só dá com muito autoconhecimento também. Conheceres a tua inteligência emocional, conheceres isso, não é? Claro. Isso é fundamental. Se tu não conheces o aparelho que é o teu aparelho para estar no mundo, é sempre tudo mais difícil, não é? E eu descobri depois, mais tarde, não é? Comecei a trabalhar isso, comecei a perceber que as pessoas ficavam como se elas acedessem a outro lugar delas próprias e que desse lugar, que não era um lugar de controlo, porque a maior parte, no dia-a-dia, nós somos solicitados para coisas em que nós controlamos, ou queremos controlar, queremos saber, queremos pensar, queremos saber. E esse controle que evita, digamos, os medos que vamos criando ao longo dos anos, inibe depois a produção do hemisfério direito. Então o hemisfério esquerdo está sempre muito confortável a fazer tudo. E o outro quase nem consegue aparecer. E, portanto, tu tens que criar situações... Primeiro, a técnica que eu uso mais é obrigar exercícios em que é quase obrigatório errar. Ou seja, exercícios para errar. E para a pessoa desligar do problema que é o erro. E em vez de se retrair, expandir. Dizer, olha um erro. E ficar contente e continuar. E depois verificar se o erro não era melhor do que estava combinado antes. Porque pode ter sido que era o hemisfério direito a querer aparecer e o esquerdo a não querer deixar. E, portanto, muito através desses jogos eu percebo que as pessoas chegam a sítios delas que não conheciam, que gostam de explorar isso e que isso lhes dá uma maior segurança e uma maior liberdade, porque começam a perceber por onde é que podem crescer. E ao mesmo tempo, como eu faço isso muito utilizando as dinâmicas de grupo, isso faz com que a empatia seja aumentada, porque o hemisfério direito está muito mais a ser solicitado e é por aí que circula a empatia. E como há esta coisa do erro e do não erro, desaparece o espírito de competição e entra o espírito de cooperação, nós sentimos-nos todos muito mais apoiados e a criatividade dispara assim a níveis estratosféricos. Incrível. Tu fazes isso em fábricas e em empresas e assim? São workshops ou oficinas que tu fazes? Faço muitos workshops e oficinas. Isso é importante para soltar as pessoas, para perceberem. Sim. Agora... deixarem de criticar o erro e deixarem de julgar os outros porque acham que não estão a fazer bem. Claro. O que é fazer bem quando a pessoa está a improvisar de uma certa maneira? Claro, quem é que tu és para julgar isso? É preciso ter noção dos limites de um workshop, não é? Um workshop é uma coisa, é um comprimido, não é? Uma ferramenta, um manual. Uma ferramenta que tu fazes e para tu interiorizares aquilo, precisas de vários workshops. Sim. Há pessoas que não, que já só estavam à espera daquilo e de repente entraram em contacto com aquilo, elas estavam maduras e aquilo segue. É o trigger. Outras pessoas precisam de trabalhar um bocado aquilo. Eu não tenho feito muito em empresas, aliás, muito pouco, porque quando eu ia começar eu comecei pelo lado das bibliotecas, das câmaras, e quando comecei a querer dedicar-me às empresas foi praticamente quase quando fui pai e tive que dar ali uma refriada naquilo
E depois também não fiz marketing disso e não divulgaste tanto. Não divulguei tanto e a coisa parou um bocado. Mas é a área que eu quero explorar porque é das áreas onde é mais preciso, porque as pessoas passam a maior parte do seu prime time, do lombo do seu tempo é passado nas empresas. Se tu não estás bem nas tuas empresas, a tua vida não pode ser boa. Por isso é que é extraordinário estes festivais como o de São João da Madeira, a Poesia à Mesa, não é? Que tu és, se não me engano, um comissário, formador, és organizador, um dos organizadores disto, co-comissário. Até agora tenho sido, agora estamos já a passar a bola. E que têm isto fazem nas fábricas e nas escolas e vão pela rua a dizer poemas e as pessoas atraem. Sim, há muitas atividades muito... É extraordinário porque as fábricas param para ouvir. É verdade, isso é que é extraordinário. E perguntaram-te já uma vez, então, mas e os diretores das fábricas não dizem, não, a elaboração não pode parar. Eles dizem, não, eles percebem porque é que isso é importante e como é que isso solta e como é que... traduz depois a maior rentabilidade, maior alegria no trabalho, pronto, se quisermos dizer assim. Sim, eu não falei com todos, falei com alguns. Estás a falar de uma zona altamente industrializada, os têxteis, os sapatos, os chapéus, sim, não é? Sim, onde a cada minuto conta. E normalmente essas coisas acontecem nas mudanças dos turnos, que é para não prejudicar muito. Sim. Nem em todas consegue desligar as máquinas, mas em quase todas consegue desligar as máquinas. Em algumas isso não é viável para eles e, portanto, aquilo não tem a mesma qualidade, mas faz e é melhor do que nada. Sim. Mas isso é impressionante, não só aí, como nos lares e como nos próprios restaurantes e em vários outros lugares. Eu acho extraordinário. As pessoas já escolhem quando sabem que vocês vão estar a ouvir poesia num certo restaurante, escolhem ir almoçar ali porque sabem há pessoas que sim, outras que não. É incrível. Há outras que não. E até há algumas que ficam incomodadas, mas é uma minoria. Sim. Ou seja, incomodadas no sentido que queriam era estar a falar com os amigos, né? Exatamente. E não sabem. Mas muitas sabem, aliás, que aquilo é com a colaboração deles, dos tipos... dos tipos que lá estão, não é? Que têm a farda, não é? São-lhes oferecidos aventais e uns toalhetes com os poetas que vão ser ditos. Que é isto da intuição sem loucura e do incenso sem sapatos? Isso são 2 episódios de quando eu comecei a fazer estas coisas. Que era, eu chegava a um sítio e quando eu sacava de um incenso, o pessoal ficava todo a olhar, tipo, este gajo, isto é uma bruxaria, isto é o quê? Isto é para vermos... Isso era mesmo uma pedra que queimavas e que saía fumo? Sim. Só para dar um bom cheirinho e mudar o ambiente e limpar um bocado aquela energia. Sim. E pá, toda a gente olhava de lado e achava aquilo estranhíssimo. Mambo jumbo. E depois eu pedia às pessoas para tirarem os sapatos, que é para poderem ter o corpo mais ativo por causa do hemisfério direito e para sentir para sentir também a pressão. Sempre todas estas atividades que eu faço com escrita e leitura, todas envolvem o corpo, muito o corpo. Sim. Não é mas só... achavas que era só o teu? Também dos ouvintes? Não, dos ouvintes. Não sabia. O meu é quando eu faço espetáculos e quando eu faço performance, mas das oficinas. Das oficinas. Poesia e espetáculo, que é o fundo que tu tens. Sim, mas não estou a falar dos espetáculos. As oficinas também, as aulas. Exatamente, nas oficinas. E então, mesmo quando era com miúdos ou com adultos, eu dizia para tirarem sapatos e para fazer, e ficava tudo, aquilo era tudo, fora da caixa. Portanto, já estamos muito longe disso, Portugal evoluiu muito nesse tempo. Hoje em dia se eu mostro um incenso ou uma taça tibetana, os miúdos sentam-se em posição de lótus e põem as mãozinhas em posição de lótus. O yoga. Tipo yoga. E a outra era eu a dar aulas na ETIC e a falar-vos de vários aspectos, nomeadamente dos hemisférios e da intuição, da diferença entre a intuição e outros aspectos do raciocínio. E um dos alunos perguntar-me, mas pode-se usar a intuição e não ficar louco? Ou seja, a associação dele era que esse pessoal que tem acesso a outras informações é uma coisa quase psicadélica que vai enlouquecer e que não é boa coisa e que, portanto, isso também é uma grande evolução desde esses tempos, não é? Hoje em dia já tens os jogadores de futebol a dizer que têm tipos que ganham milhões a dizer que têm que entrar lá dentro e divertir-se a ganhar milhões. O que é aquele divertir-se? É o hemisfério direito a trabalhar. Ou seja, eles não em controle e a deixarem-se ir de maneira a que conseguem fazer coisas que de outra maneira não conseguiriam, não é? Tu passaste pelo turismo de Portugal também, temos aqui neste rebranding que tu fizeste, esta história que tu tens de acreditar em Portugal e com a ajuda das bibliotecas é por causa do todo o percurso que fizeste de norte a sul. Sim, eu era muito crítico em relação a Portugal, era daquelas pessoas ressabiadas com o país, que isto... E de repente encomendaram-te um rebranding do país, para vender lá fora. Isso foi muito mais tarde, mas mais ou menos em 2000, quando eu comecei a trabalhar muito em bibliotecas, através de um programa que havia do Instituto Português de Livros e Bibliotecas, eu comecei a trabalhar e comecei a ver como é que as bibliotecas trabalhavam e fiquei impressionadíssimo com o cuidado que eles tinham com as pessoas, com os locais,
conheciam-nos pelo nome, recomendavam as coisas que eles tinham que fazer, como fazer, ajudavam, e eu fiquei, disse, pá, espera, afinal, somos um país organizado, pá, e as coisas funcionam mesmo. Portanto, voltei a acreditar em Portugal e depois até a me tornar um grande entusiasta ao ponto dessa experiência que tu tiveste, que foi uma experiência, pá, brutal para mim. Não só porque gostei muito de matar saudades dos tempos de antigamente, de publicitário e marketeer, porque tive algumas descobertas que foram assim mágicas para mim. Uma delas foi, portanto, o desafio lá era muito grande, a fasquia era muito alta, porque me pediam, olha, todos os 4 anos nós já tivemos os melhores marketeers do mundo, temos sempre boas campanhas, mas 4 em 4 anos muda o governo, temos que mudar isto tudo. E a gente quer uma coisa inatacável. Que dure. E eu disse, inatacável, não sei se isso é viável, não é possível, mas pronto, estou aqui para trabalhar, vamos trabalhar. E eu comecei a pensar naquilo, pensei, só há uma maneira disto ser inatacável. E a única maneira, a ligação foi, toda a gente falava do ADN da marca, neste caso da marca Portugal. E eu comecei, mas que direito têm as marcas, de ir buscar uma coisa da biologia? Sim. E então fui ver o que era o ADN, que eu já sabia, não é? Mas fui ver melhor o que era o ADN e percebi, o ADN é uma molécula que tem a ver com a identidade, não é? Que define a identidade e que tem uma característica específica, que ela se divide em duas. E nessas duas, uma é como é que tu replicas a identidade e a outra é como é que essa identidade se relaciona com o todo. Portanto, isto significa que na identidade das marcas tu tens que ter uma imagem capaz de ser repetida, mas também tens que ter uma filosofia ou uma missão que é o modo como aquela marca se relaciona com o todo que está à volta. Por isso o nosso ADN daí ser o tal humanismo e o universalismo. Sim, e eu fui ver qual é a base para isso, não é? E fui ver na nossa história, na nossa existência, o que é que existe, que vai bater com a nossa essência, que é aquilo que não é visível ao olho nu. Sim. E a nossa essência só pode estar em algo que está codificado, mas que não se vê, que no nosso caso eles são os símbolos. Então eu fui estudar os símbolos nacionais todos, principais, e ver o que é que havia de comum em todos. E o que havia de comum em todos era o humanismo e o universalismo. Com esta particularidade deliciosa, é que eu pus-me à procura das bandeiras, pus-me a olhar para as bandeiras, e de repente descubro, até me lembro do momento em que eu dei o salto na cadeira, tipo, a nossa bandeira é a única bandeira do mundo que tem somos o único país que usa o mundo para se representar a si próprio. Ok. Por causa da esfera armilar? Por causa da esfera armilar. E ainda mais, através de uma esfera armilar, que é um instrumento de navegação por orientação através do quê? Das estrelas? Das estrelas do céu, do Altíssimo. Claro que isto depois tem conotações maçónicas e há muitas coisas que acontecem, mas não interessa. Mas é a nossa... É a base? É a nossa base. São os nossos símbolos. São é o que do Manuel, não é? Antes do ainda com uma nuance, que é, na transcrição da referência dos sons para as cores, há 2 sistemas, um que é mais conhecido, que é o sistema oriental, existem a transcrição como no arco-íris, portanto, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, assim. Portanto, significa que o Fá é o verde e o Dó é o vermelho. Que é as cores da nossa bandeira. Sim, ou seja, Fá, Dó. Fado. Okay. O nosso fado... Estudaste isto a sério. O nosso fado é orientar o mundo através das estrelas. Ou seja, através da espiritualidade. Isto vai bater no Quinto Império. E ficou esta campanha que ainda hoje perdura e perdurará. Não, isto foi a parte técnica. Isto perdura só na mudança para um posicionamento que não era só um posicionamento, ou seja, que não é o que é que eu quero que tu penses sobre mim, mas é o que é que eu tenho para dar ao mundo. E o que nós temos para dar ao mundo em termos de essência e que tem a ver com a nossa essência é, nós queremos receber, a nossa missão é receber bem todas as pessoas. Isto parece-nos uma coisa completamente óbvia, porque nós estamos mergulhados dentro de água e somos como um peixe a olhar para a água. Mas nem todos os outros países se veem dessa maneira e não querem receber bem todos, nem todas as culturas, nem toda a gente. E depois, digamos, tem outras questões mais complexas, mas pronto, ficamos por aqui. Isso ainda está em vigor, portanto, ainda ficou esse propósito. Talvez agora, no outro dia, encontrei uma das diretoras do Turismo de Portugal, ela disse-me que talvez isso agora vão lá dar uma afinação, não sei se isso está, porque agora sigo um bocadinho mais de longe, não sei como é que isso está. Entretanto, cruzaste também com o Eusébio, isto foi o quê? Porque passou na tua vida e conheceste-o ao vivo? Não, isso do Eusébio tem um bocado a ver com este meu lado de querer que toda a gente se dê bem. Ok. Não é? Em pequeno eu pensava em que queria ser o campeão dos gajos porreiros. Quer dizer, eu queria que as pessoas gostassem de mim
no mesmo sentido em que todos precisamos de ser acolhidos, não é? Quer dizer, a noção de pertença, identidade é todos precisamos de ser acolhidos. Mas eu projeto isso também nos outros. Gosto que os outros se sintam acolhidos, embora às vezes as emoções não deixem, porque há curtos-circuitos. E então, eu desde sempre tive esse papel conciliador. E o que aconteceu foi que o Eusébio, eu fazia natação no Benfica, e tinha um amigo meu que era assim mais rebelde, que era o Luís Monteiro, que entretanto foi um olímpico. E que já cá teve, foi convidado também, porque não é um que está à frente da comissão dos atletas olímpicos. Sim, exatamente. Ele teve cá, uma grande conversa também. Então, esta cena é passada com ele. Sim. Como vês, ele é grande, não é? Grande e interessante. Sim. E nós estávamos lá numa cena e fomos jogar à bola antes do treino da natação, e fomos jogar à bola num sítio onde o Eusébio ia treinar os miúdos. E o Eusébio já estava um bocadinho entornado e mandou uma boca qualquer que nós não tínhamos deixado a baliza no sítio ou qualquer coisa. E o Luís Monteiro, que era assim um bocadinho mais rígido, virou-lhe assim a cara, assim com cara, assim, e vamos para a piscina. Quando estamos a chegar à piscina, vem de lá o Eusébio, pega no Luís Monteiro com a mão, assim, agarra-lhe a camisola ao nível do umbigo. Tu estás a ver o tamanho do Luís Monteiro. Sim. O Eusébio, que era um touro, pega no coisa e levanta-o acima da parede. Diz: repete lá o que é que tu estás a dizer. E venho de lá eu a correr. O conciliador. Calma, Eusébio, olha que nós temos que não sei o quê, ver e tal. O Eusébio para com ele ainda em cima na parede, contra a parede. Olha para mim, pôs ao Luís Monteiro, tira a mão do Luís Monteiro, estende-me a mão e diz: consigo, sim, eu falo. Eusébio da Silva Ferreira, e você? Qual é a sua graça? Extraordinário. A ser incrível. Agora para respostas rápidas, Paulo, o fascínio da poesia, já imagino que te apareceu mais depois daquele que foi um reencontro que se deu mais tarde. Descobriste por alguma coisa em particular? Porque vou dedicar a minha vida a isto? Ou foi mais a palavra que te seduziu? Ou leste um grande poema? Ou tiveste um professor de português? Ou quando é que houve um clique que te fez pensar, poesia, quero-me centrar nisto? Não, acho que foi aos poucos. Acho que o que foi determinante foi esse encontro com o Nuno e a criação do Copo. Copo, este duo que vocês tinham. Esse duo que ainda temos, agora fazemos muito menos vezes, agora faço muito mais vezes agora a solo. Agora faz com o filho, com o Jonas. Ele faz com o filho, sim, um bocadinho. Eu pessoalmente faço muito mais a solo, não é? Tanto um lado das performances como ao lado dos espetáculos, mas na altura o encontro com ele obrigou-me a relacionar com a poesia de uma forma muito mais efetiva e de uma forma dita. E esta coisa é quando eu ouço as pessoas a falarem de gostam ou não gostam de poesia, tem muito a ver que há pessoas que olham para um poema no papel e para eles é como nós olharmos para uma partitura se não sabemos ler música. Sim. Elas não veem a música das palavras lá. Sim. Se ouvirem aquele poema dito, elas ficam encantadas. Sim. E portanto essa relação com a voz e com o timbre e com a relação com o corpo, e depois com o trabalho em grupo, não é? Porque eu ponho pessoas a trabalhar em grupo, poesia em grupo, não é? Também sozinhas, mas sobretudo em grupo. Aquilo tem uma magia particular e eu comecei a desenvolver muito, e a partir daí umas coisas trouxeram as outras. Se não houvesse poesia, Paulo, o mundo... Se não houvesse poesia, o mundo secava. E para que é que serve? Quando as pessoas te perguntam isto, para que é que serve? O que é que tu ganhas com ela? O que é que ela te trouxe? Muita coisa, mas é assim, a poesia serve para muitas coisas. Algumas delas depende de caso para caso. Mas em todas há uma coisa, é que a escrita, voltamos à história dos hemisférios, a escrita da poesia não é linear como na prosa, quer dizer, também há prosa poética. E portanto obriga, tal como tu no olhar, é importante o foco, mas também precisas de olhar periférico para poderes ver outras coisas. Por exemplo, para as inferências, para ler nas entrelinhas, para apanhar, digamos, o contexto, o que for. O treino da poesia e o trabalho das sinestesias e das metáforas e tudo isso é super importante. Além de que mais, liga-te com a parte sensorial, não é? Ou seja, estás a ler uma coisa e ela apela-te, estás a ler uma coisa com o hemisfério esquerdo e ela apela-te ao hemisfério direito para tu ficares mais, digamos, uno. Qual é a tua dose diária recomendada? O que é que se pode fazer? Com que frequência se deve consumir poesia, mastigar a poesia? Varia muito com as pessoas? Totalmente. Todos os dias tens que ler coisas novas. Há pessoas que são poetas e que não pegam em livros, não é? Há pessoas que olham para uma árvore e sabem ver a poesia da árvore. Há pessoas que olham para o que aconteceu entre duas outras pessoas e tu vês a maneira como elas sorriem, com uma subtileza que aconteceu. Percebes? Há uma diferença que é, os poetas normalmente tentam pôr isso em palavras e as pessoas que são poetas mas que não sabem, não põem isso em palavras. Mas, na verdade, todos pensamos e sentimos coisas todos os dias.
E se nós nos pusermos a pôr no papel essas coisas que pensámos ou que sentimos, isso dará poemas que depois, se forem trabalhados, serão poemas, não é? Mas isso não há para já, eu acho que é difícil recomendar coisas sem conhecer a pessoa em concreto. Autores também? E autores também. Eu gosto de autores considerados ótimos e de autores considerados péssimos Não é universal. Portanto. E não faço distinção. Depende do momento, depende do timing, percebes? Aquilo são coisas que depende muito do que é que tu estás de alma, do que é que tu estás a precisar, como é que aquilo te bate. Muito bem, o nosso tempo voou, já sabia que isto ia acontecer, mas Paulo, tu tens no teu site, Paulo Condessa, as pessoas podem saber, estou a pensar concretamente, se tens alguma apresentação prevista ou algum performance prevista ou alguma coisa, lá está, se houverem futuras, estão lá no site, as pessoas podem ver? Olha, o teu Instagram, Paulo Condessa, _ poesia. Neste momento, para já não te sei dizer nada de cor, mas neste momento, como te disse, tenho muito pouca coisa, até porque tive esta paragem prolongada e isto agora é preciso retomar, em termos de espetáculos, né? Em termos de oficinas, tenho algumas coisas que estão em curso, mas são para os públicos que já lá estão. Sim. E portanto são privadas, né? As pessoas não se podem juntar. Uma que eu estou-me a lembrar de cor vai ser no Dia Mundial da Poesia e vou à Guarda. 21 de março? Sim. Essa aí sei de cor porque... E é sempre o Festival da Poesia à Mesa, que já vai na... Sim, este ano também vou estar, mas também são coisas... 23ª edição, foi o ano passado? Exato, mas este ano, como estamos a fazer a passagem da pasta... De testemunho, digamos assim. Os testemunhos só estão em eventos que já não têm, digamos, público em geral, são públicos específicos. E portanto vou lá estar, mas não... Tudo bom, Paulo? Nós então vamos continuar a seguir-te no teu site ou no teu Instagram e da poesia, de facto, que pode-se mudar o mundo com poesia, já percebi que sim, e és uma pessoa muito indicada. Devagarinho, não é? Bem-ajas, Paulo, e até sempre. Muito obrigado. Bom ano.